Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Datas da Esperança. Aqui vamos tratar de datas importantes para o fortalecimento da paz, da justiça e da cidadania, a partir de uma ótica cristã franciscaniana. Venham conosco refletir essas datas de uma forma a nos levar a buscar um mundo melhor. O Dia da Latinidade, comemorado em 21 de abril, é uma data dedicada a celebrar a riqueza cultural, histórica e social dos povos latino-americanos e sua influência no mundo. Mais do que uma simples comemoração, esse dia representa a unidade da diversidade, destacando as tradições, línguas, lutas e contribuições dos países que compartilham raízes latinas. A data internacional é 15 de maio, que foi estabelecida em 2000 pela União Latina, organismo internacional formado por 36 países durante um congresso realizado na Unesco. A escolha do dia faz referência à fundação da própria União Latina e tem como objetivo fortalecer a cooperação entre países de línguas e culturas latinas, promovendo o respeito à diversidade linguística, histórica e cultural. A data brasileira, 21 de abril, está simbolicamente ligada à data de fundação mítica de Roma, berço da civilização latina, que é 21 de abril de 753 a.C., pois trata-se de marcar a influência do Império Romano na formação das línguas e culturas latinas e da diáspora latina, que faz com que a latinidade esteja presente em diversos continentes. Esta data é, portanto, um convite para celebrar nossa identidade, resistência e contribuições ao mundo. Ela deve inspirar orgulho, união e a luta por um futuro mais justo para todos os povos latinos. Em um continente que tantas vezes se vê fragmentado por fronteiras invisíveis, o Dia da Latinidade surge também como um convite à reconexão. É uma data para refletir sobre a pluralidade que nos une, a língua que nos aproxima e os traços culturais que, mesmo diversos, desenham uma identidade coletiva profundamente enraizada no solo da América Latina. Sendo assim, nas Américas, o termo latinidade ganhou carne e cor, tornou-se expressão de miscigenação, de resistência, de pluralidade. A latinidade por aqui é mais que herança linguística, é a convivência cotidiana entre afrodescendentes, indígenas, europeus, andinos, caribenhos e tantos outros matizes humanos. Apesar do Brasil ser um país de profunda raiz de latinos, não é incomum ouvir questionamentos sobre uma certa dificuldade do povo brasileiro se entender como povo latino, da mesma forma que os demais da América do Sul. Afinal, isso de fato é uma realidade? Em entrevista ao site Espírito Santo Hoje, a doutora em História e pós-doutora em História da América, Camila Grerro, afirma que há um importante debate sobre o momento e a maneira em que o próprio conceito de América Latina teria sido construído, o que remonta a uma atuação da França em seu período de expansão imperialista. Nesse sentido, ela explicou que a própria ideia de latinidade foi discutida, interpretada e reelaborada em vários momentos das histórias dos países latino-americanos, e isso se deu de formas distintas. No final do século XIX e início do século XX, por exemplo, a latinidade fora evocada como uma forma de oposição aos interesses dos Estados Unidos da América na América Latina, isto é, como uma forma dos países de origem latina, encabeçados pela França, se posicionarem diante das pretensões imperialistas anglo-saxões sobre a região, ressaltou a professora. Já em relação ao fato de muitos brasileiros não se reconhecerem como latinos ou terem preconceito com a nomenclatura, ela assegura que algumas hipóteses históricas podem ajudar a compreender essa situação. Segundo Camila, no momento de conformação da identidade latino-americana, o Brasil não estava contemplado, uma vez que mantinha fortes relações com os Estados Unidos.
De certa forma, isso acabou levando à construção de uma determinada perspectiva do que era ser latino-americano, já que no subcontinente os países associados a essa identidade eram os de língua espanhola. Dessa forma, muitos brasileiros ainda têm dificuldade de se entender como latino-americanos e, para além disso, fazem questão de ressaltar relações sanguíneas longínquas com outros povos, principalmente com aqueles que chegaram ao país no período da Grande Migração, explicou Camila. Aproximações com os vizinhos latino-americanos também se relacionam a escolhas políticas que acabam por ter grandes efeitos no campo das relações exteriores, como ocorreu com a criação do Mercosul e da agenda da chancelaria brasileira durante os 2 períodos de governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É importante que o Brasil recobre os laços que lhe unem aos vizinhos latino-americanos e que os brasileiros se vejam e se entendam cada vez mais como latino-americanos, finalizou a professora. Apesar de suas histórias de luta e resistência, a América Latina e o povo latino precisa lutar muito ainda. Primeiramente, contra as desigualdades sociais e econômicas que são uma grande realidade do continente e dos latinos que buscam melhorar suas condições em países não latinos, principalmente na Europa e Estados Unidos. Nós não podemos nos acostumar a sermos tratados como povos de segunda categoria, tendo nossos territórios sendo vistos como colônia dos impérios neoliberais que destroem nossa casa e roubam nossas riquezas. A luta pela discriminação imposta a nós fora de nossos territórios é fundamental. Vemos latinos sendo explorados e oprimidos em várias partes do mundo. Faz-se necessário mostrar nossa riqueza e nossa capacidade criativa para que não sejamos vilipendiados de nossa condição humana. Onde quer que estivermos, precisamos de acesso a bons empregos, educação, saúde, segurança, moradia de qualidade e ao bem viver. Nossos países não devem ser alvo de joguete das grandes nações que incentivam os poderosos de nosso continente a manterem seus olhos egoístas ao ameaçarem nossas democracias com alianças espúrias com o capital estrangeiro a fim de manterem seus privilégios. Estes poderosos também buscam sufocar e apagar as expressões daqueles e daquelas que consideram inferiores. Dessa forma, marginalizam a cultura dos povos indígenas e dos afrodescendentes. Para eles, as culturas europeias são as que devem ser valorizadas, tratando as outras como marginais e irrelevantes. Por isso, esta data também tem uma importância cultural muito grande. Para o Papa Francisco, e aí nesse momento lembrando que estamos gravando exatamente no dia do falecimento do Papa Francisco, que vai deixar uma grande saudade e assim um grande vácuo de liderança também para nós que lutamos pela justiça, pela paz, né, pela igualdade entre as nações. É um vácuo muito grande para a Igreja Católica, né, um vácuo muito grande para o cristianismo, uma mensagem cristã muito forte. Ele dizia: o modo de ser latino-americano é uma síntese mestiça que integra e reconcilia elementos de culturas pré-hispânicas e de várias tradições europeias. Segundo ele, a história de nossos povos, como toda a realidade humana, mostra as feridas do pecado e também os efeitos da redenção, escreveu o pontífice. De fato, a mestiçagem latino-americana é em algumas partes étnica e em muitas partes cultural. Essa síntese é muito mais do que a soma das partes. Mesmo hoje, quando há poderosas correntes culturais de todas as partes do mundo influenciando a América Latina, é possível identificar uma originalidade que nos torna irmãos e nos distingue de outras comunidades. É claro que a identidade latino-americana não é uma essência inamovível, ressaltou o Papa. Como toda realidade cultural, observou, é algo dinâmico e que hoje também requer a criatividade e as contribuições de nossa geração. Nesse contexto, é decisivo implementar processos que humanizem nossa convivência e amadureçam nossa coesão social, construindo a fraternidade.
processos para os quais a contribuição da igreja é insubstituível. De fato, aqueles que seguem Jesus sabem que a missão não é mero ativismo, mas a alegre proclamação da Boa Nova. Oração pelo povo da América Latina. Deus da vida e da justiça, hoje nos unimos em oração pelos povos da América Latina, terra de cores vibrantes, lutas heróicas e fé inquebrantável. Abençoa esta região tão rica em culturas ancestrais, em saberes tradicionais e na alegria que resiste mesmo nas dificuldades. Protege nossas famílias dos que sofrem com a fome, dos que enfrentam a violência, dos que buscam oportunidade longe de sua terra. Fortalece nossos jovens para que construam um futuro com mais educação, menos desigualdade e com o direito de viver em paz. Guia nossos governantes para que sirvam com honestidade, promovam a justiça social e respeitem a voz do povo. Cura nossas feridas históricas das ditaduras que marcaram nosso passado, do colonialismo que tentou apagar nossas raízes, da discriminação que ainda vive nossa sociedade. Espírito de união, ajuda-nos a construir uma América Latina onde nenhuma criança passe necessidade, onde os idosos sejam honrados e onde os povos originários sejam respeitados, como guardiões da sabedoria da terra. Maria, Nossa Senhora da Guadalupe, padroeira das Américas, envolve nosso continente em teu manto de proteção, que sejamos terra de esperança, pátria da solidariedade e lar da fraternidade que sonhamos. Amém. Vamos ficando por aqui nesse episódio do nosso programa Datas da Esperança. A produção, roteiro e narração foi realizada por mim, Jefferson Machado, utilizando informações dos sites Vatican News, Espírito Santo Hoje e Agência Jovem de Notícias. A todos e todas que buscam a justiça e a paz, aquele abraço. A todos os irmãos que sofrem hoje a ausência do Papa Francisco e sentem a dor da perda de um grande homem, de uma grande pessoa para a humanidade. Aquele abraço, até a próxima. Paz e bem.